E estamos aqui hoje com ela, que é atriz, dramaturga. Que mais eu posso falar de você? Me dá carona às vezes. Estamos aqui hoje com Isabel Branquinha. Eu não tava esperando ser apresentada assim hoje. Agora eu vou ter que dar uma lida aqui, peraí. Ô, menina. E nós estamos com ele, que eu já salvei algumas vezes, mas também já tentei matar. Tá equilibrado, tá equilibrado. Que é ator, é dramaturgo, é produtor, de vez em quando tira férias no meio de um campo de milho e volta com uma marquinha fashion de óculos. Com vocês, Pedro Amaral. Obrigado. Eu gostei que você falou muito mais de mim do que eu falei de você. Eu gostei. Você viu, menino? Eu sou Achei muito isso melhor. Tem a ver com o nosso jeitinho. Tem a ver com o nosso jeitinho isso. Eu acho. Eu não sei se você é melhor. Eu acho que tem mais o que dizer sobre mim. Eu tenho muito o que dizer sobre você. Se você quiser, a gente abre aqui. Não, porque a gente não tem tanta intimidade com a galera de casa. Ah, entendi. Vamos lá, então. Hoje temos 2 convidados que estão em cartaz, tá bom? Sim. E vieram falar um pouco da sua produção. Exatamente. Uma produção que, diferente das outras que já passaram por aqui, tem um caráter mais, vamos dizer assim, justiceiro. Certeza? Eu acho. Eu não tenho certeza e eu acho que pra isso a gente precisa convidar eles. Pra que eles falem da própria Eu peça. acho melhor não é melhor? mesmo. Muito mais fácil. Muito boa A gente ideia. faz nosso trabalho, eles fazem o deles que é falar da peça. Exatamente. Pronto. Então bora. Falar então deste espetáculo que está em cartaz. Nós temos aqui conosco hoje ele que é ator, pedagogo teatral. Como é ator, ele integra o grupo teatral Comitê Escondido e dedica-se a explorar os efeitos do contato com a linguagem. Ele é Danilo Arrabal. Falei certo o seu nome, Danilo? Falou certíssimo. Tá certo? Então, É palmas, isso mesmo. palmas. Ai, que bom. Oi, gente, obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. E para completar o nosso time e essa mesa, temos esta pessoa adorável, maravilhosa, que está ao lado de Pedro, certo? Atua, dança, tenta misturar e brincar com diversos espaços que habita. E estamos falando de Vitor Rocha. Rosa. Rosa. Ah, o Douglas. O Douglas. Liga pra Pequeno assessoria. porém liga pra aí. assessoria. Esses dias. Então, pera, Vitor. Rosa. Rosa. Vitor Palmas pra Rosa. Rosa. Espero que vocês estejam se sentindo bem aqui conosco hoje. Esse espaço é para vocês. E vamos falar um pouquinho de um memorial para Antígona. É isso o nome? Sim, esse Acertamos mesmo. o nome. Acertaram. Ufa. Hoje pronto. a gente só errou um. Culpa sua, Douglas. Pequeno detalhe, gente, pequeno Esse detalhe. corte a gente manda pra ele. Exatamente, o Memorial para Antígona. Bom, a gente estreou essa peça quinta-feira, agora, dia 20 de abril, no TUSP, Teatro da Maria Antônia. Fizemos a primeira semana, que foi muito especial. Casa cheia todos os dias, foi muito legal. Bom, acho que a gente pode falar sobre a peça. Por já um favor. pouco. Nós Vamos estamos aí. sabendo que vocês estão com sessões esgotadas. Nós queríamos ter ido. Não conseguimos. Então, pois é, a gente, na verdade, Tá. a gente começou essa semana, então a gente também não sabia muito bem o que esperar. Será que ia lotar? Será que ia... Mas a gente tá tendo muito público, assim, tá sendo uma delícia fazer, casa cheia e, enfim, os feedbacks estão sendo bem interessantes, assim. É muito interessante estrear um trabalho, né? Acho que vocês são atores, vocês também devem saber, mas a gente ensaia por muito tempo. Esse trabalho a gente tá ensaiando desde 2019, né? E quando a gente estreia o trabalho, claro que a gente, apesar de ter construído o trabalho, a gente percebe que a gente passa a conhecer o trabalho ali, assim. Então a gente... Caramba, a gente não sabia de uma série de sutilezas, de sensações, de reverberações no modo como uma peça chega no público. Então é quase como se a gente estivesse conhecendo o nosso próprio trabalho, assim. Então tá sendo... Total. Na quinta-feira na estreia, foi o Pascoal da Conceição, um grande ator, um amigo, assim. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que a peça, a gente, né, que tá na peça, junto com o público, a cada noite a gente tá descobrindo a peça de novo. Então, tudo bem, a gente ensaiou lá quase 4 anos e tal, mas a cada noite a gente precisa se propor a descobrir de novo a peça. Os textos, a gente usa os documentos na peça. Então, isso é uma coisa que eu acho que
enfim, tá me pegou muito essa semana agora, que é realmente essa coisa de descobrir de novo. E o encontro com o público é maravilhoso, né? Que vai deixando a gente ativa a isso. Ainda mais, eu acho, esse trabalho, enfim. Antígona, que é esse mito da tragédia grega, tem aí, sei lá, milhões de anos. É um clássico do teatro, enfim, sobre essa personagem, essa mulher, Antígona, que em Tebas, num conflito de toda a família dela, enfim, a família toda dela é amaldiçoada, na verdade, desde os deuses lá, uma treta com Dionísios. E aí, enfim, tem uma guerra entre dois irmãos, Polinices e Eteócles, e eles estão disputando o poder da cidade, os dois morrem. E aí quem assume o reinado é Creonte, que é essa personagem super conhecida, tá em várias tragédias. E ele decide, olha, o Polinices, que era o que lutou contra a gente, não vai ser enterrado, vai ficar jogado. E o Eteócles, que estava do nosso lado, vai ser enterrado, tal, com pompas, tudo certo. E a Antígona é irmã dos dois, e a Ismene também, são as duas irmãs que estão vivas. E a Antígona fala assim, não vou deixar assim, vou enterrar o meu irmão, o Polinices, vou contra a ordem, né? E a Ismene fala assim, não, vamos por outro caminho, deixa isso desse jeito, a gente não vai conseguir resolver. Enfim, meio a premissa básica da tragédia que a gente adapta. A gente faz uma brincadeira com ela, que eu costumo brincar assim, a gente faz tipo 20 anos depois, assim. A gente não põe uma data, mas se passou um longo tempo desde a tragédia grega. E algumas figuras voltam à tona, né? A personagem que volta à tona da tragédia é a Ismene. Ela realmente está em cena, ela sobreviveu. E é feito, justamente o nome da peça, um memorial para Antígona. É feito uma estátua para rememorar a Antígona, né? E aí tem diversas pessoas da cidade que passaram pelos acontecimentos, que representam, de algum sentido, algumas das personagens da tragédia e que estão num debate sobre memória o tempo todo. E aí, junto a isso, nem vou dizer que é um pano de fundo, porque eu acho que as coisas vão se misturando, Intercalando, né? Assim. Mas junto a isso, a gente bota em cena os documentos da Lei da Anistia do Brasil, de 1979. Isso. Alguns documentos dos votos da criação da Lei da Anistia, os debates que tiveram entre os deputados, enfim, diversos setores que estavam debatendo naquele momento. Então a gente faz uma encruzilhada entre essas duas coisas. Acho que é importante fazer esse parênteses sobre a Lei da Anistia, para quem não conhece, ou enfim... Por favor. Por favor. Brevemente, mas a gente tem esse período da história do Brasil, que foi a ditadura militar, né? Então, em 64, você tem um golpe militar que instaura uma ditadura sangrenta no Brasil, né? Uma ditadura que vai até 85. Então, é um longo período, né? Assim, permeado por muitas violações de direitos humanos. A gente está falando de perseguições, torturas, assassinatos por parte do Estado contra cidadãos do Brasil, né? Assim, e aí esse período final da ditadura, né? Esse retorno para a democracia, esse processo de redemocratização, ele foi lento, ele foi gradual, ele foi mais longo do que se esperava. A gente tem uma série de movimentos sociais fazendo pressão. E em algum momento, em 79, a gente tem o último presidente militar, o Figueiredo, sancionando a Lei da Anistia. A Lei da Anistia, que basicamente... a anistia basicamente é o perdão, né, assim, dado aos que foram condenados pela ditadura. Então, quem estava exilado poderia voltar para o Brasil, teria seus direitos políticos restituídos, né, poderia ser um cidadão livre. Quem estava preso aqui também... Mas, ao mesmo tempo, essa passagem para a democracia, né, foi feita com a tutela dos militares. Eles estavam no poder, então assim, a gente vai retomar a democracia, mas a gente quer não ser julgado pelos crimes que nós cometemos, que foram as torturas, que foram os assassinatos, o genocídio indígena, enfim, tem uma série de violações sistemáticas dos direitos humanos que aconteceram. E aí, essa é uma contradição que a Lei da Anistia, ela contém, porque ela quase faz assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer tudo que aconteceu? Então, assim, vocês que estão sendo perseguidos, a gente esquece, volta para a ditadura, volta para a democracia, mas os crimes também, as torturas, os desaparecimentos, abafa o caso. Vamos esquecer, e os militares continuam nessa posição, né? A questão que
a gente enfrenta no período da democracia, da redemocratização, né? Quais são os efeitos de não se punir crimes tão brutais que aconteceram na sociedade brasileira? Quais são os efeitos até hoje, assim? Sabe assim? E se a gente olha, a gente estava conversando agora há pouco, a América Latina tem outros países que também tiveram um processo muito semelhante ao do Brasil, né? Chile, Argentina, por exemplo, que tiveram ditaduras sangrentas e que puniram, sim, né, os militares, e que sim fizeram um debate público sobre isso, né, de modo que se criasse uma consciência, uma memória social coletiva sobre o que aconteceu e o que não pode voltar a acontecer. Enquanto que no Brasil a gente não puniu, né, e a gente tem até hoje pessoas indo para Paulista pedir intervenção militar, o fim da democracia, 8 de janeiro, né? Enfim, as violações por parte do Estado, né, dos direitos continuam acontecendo nas periferias. Então a gente tem um número de massacres muito grande, desaparecimentos e etc., que também, de alguma maneira, são reflexo disso, assim. Então, debater a anistia é algo extremamente importante. Enfim, acho que quem está assistindo também deve lembrar que nesses últimos tempos a gente tem retomado um pouco esse debate, né? Falando, anistia nunca mais. Então acho que é importante a gente entender qual que é a importância de se criar uma memória sobre o que aconteceu. Enfim, só encerrando, que aí então a peça tenta... a peça não chega até os tempos atuais, a peça fica em documentos desse período da anistia. Então existem, por exemplo, o Congresso, os encontros para debater a lei da anistia, a formulação da lei, quais posições que estavam em embate, né? Então, existia um grupo que queria que os militares fossem julgados, existia um grupo que defendia que não, que aquilo era possível, né? Existia um grupo mais à esquerda, mais à direita, dentro do que era possível naquele contexto, né? Assim, um contexto ainda de ditadura, contexto ainda... E a peça, então, tem esses dois centros nucleares, assim, né? A lei da anistia, os documentos que entram em cena e esse mito da Antígona, assim, que acho que é outra coisa, né? Lidar com documento em cena. A gente tava falando da relação entre as duas coisas, né? Foi onde a gente teve que dar um toque aqui de mágica na edição. Tava falando da conexão entre as duas coisas. O mito e a lei da anistia. Aonde isso tá ligado dentro da peça? Essa documentação que vocês trazem, eu acho muito interessante a gente falar disso, né? Porque a gente tem um mito, né? A gente tem um teatro que a gente já tá acostumado a ver nós como atores, né? Essa parte da tragédia grega tá muito presente dentro da nossa formação. Mas tem aí um pedaço de teatro documental, né? Uma coisa de trazer artifícios de fora. Como que tá sendo essa junção das duas coisas? Onde isso se conecta? Eu acho que é um desafio, assim, né? Porque são matérias muito diferentes. Vocês sabem, o texto dramático, o texto, né, cênico feito para isso, ele é incorporado de modo orgânico. Agora, o documento, quando ele vai para a cena, é uma outra matéria, assim, né? Não é uma matéria que eu não vou pegar um documento e... Acho que é importante a gente entender também o que é documento, assim, né? A gente, no grupo, trabalha com documentos institucionais, digamos assim, né? Documentos que são entendidos enquanto documentos. Por exemplo, os anais do Congresso da Anistia. Então, tem lá a transcrição daquelas falas. E isso faz parte, de alguma maneira, da pesquisa do grupo, né? O comitê, ele é um grupo de atores que surge... a priori, né, na Universidade de São Paulo, né, na USP, no curso de teatro. E aí a gente passa a ter uma série de experimentações em relação à cena, em relação à materialidade, assim. Então a gente teve um experimento cênico em que a gente, por exemplo, eu e mais algumas atrizes estávamos cobertos de gesso, assim. Era uma montagem... totalmente experimental que a gente estava fazendo. E a gente foi testando um pouco os limites dessas materialidades que a gente levava em cena. E um trabalho que a gente desenvolveu, ele estava passando justamente por um momento de muita turbulência social no país. O golpe contra Dilma, os protestos na rua e tudo mais. E, de repente, a gente decidiu colocar esses documentos em cena, né? Então, a gente, por exemplo, nosso trabalho anterior... a gente tinha documentos reais, como, por exemplo, depoimentos, a sessão que votou impeachment da Dilma, a gente fazia uma orquestração quase musical com esses poemas. E acho que um desafio era como
trazer esse documento que é algo frio, que é algo institucional, levar isso para a cena e atravessar esse documento cenicamente para que talvez a gente consiga enxergar outras esferas desse documento, outras camadas, outros sentidos, e isso entrelaçado com um mito, assim, né? Não sei o que o Vitor sente também. Sim. Eu, por exemplo, eu chego no comitê em 2019, né? Para a construção desse trabalho, da Antígona. O Dan tá desde a fundação e fez o Terra do Pátria, que é o primeiro trabalho da companhia. Quando eu chego nesse trabalho, uma coisa que eu me lembro até esses dias, eu tava buscando textos, coisas que eu talvez já tivesse escrito sobre o processo, e achei um documento, um texto que eu escrevi na pandemia, falando sobre quando eu cheguei e tal, algumas coisas, e me lembro muito que a primeira coisa que eu vi era que tinha uma coisa forte que parecia que tinha uma dúvida muito, muito maior entre o que era documento e o que era personagem. Nas primeiras experimentações, assim, porque hoje em dia, na peça, eu acho isso tá muito... Às vezes se mistura, mas eu acho que tá mais nítido, assim, tem uma personagem, tem um documento, o documento, inclusive, é projetado numa tela. Mas eu lembro muito de quando eu cheguei na sala de ensaio a primeira vez, que já tinham algumas primeiras coisas, eu lembro dessa mistura muito mais forte. De não saber bem se aquela pessoa estava lendo no documento ou se aquilo era um texto da tragédia, do drama, uma coisa assim. E aí uma coisa que eu acho que é muito forte na relação com o documento, primeiro, desde sempre, poderia chamar de uma frieza, Enfim, a gente não interpreta o documento, não interpreta o deputado lá falando raivoso, ou falando muito calmo, ou debochado. A gente lê ele, né, fala ele de forma muito fria. E eu tenho a sensação em cena, inclusive, que eu tô fazendo som, que eu não tô falando palavras, assim. Inclusive, é até engraçado que na cabeça realmente funciona assim. Quando eu tô dando personagem, tô fazendo meu personagem, eu tô pensando, tô criando, tô sentindo coisas. E quando eu tô como coro, né, que a gente diz que é o coro quem traz os documentos, um pouco brincando com essa lógica do coro da tragédia grega, o coro eu sinto que eu tô fazendo som o tempo todo. E isso foi um dos grandes pilares da nossa pesquisa com essa peça, que é o trabalho sonoro. O coro, então, essa composição que a gente criou, ela, acho que desde o começo que a gente começou a pesquisar a peça juntos, era o som, era o lance, né? Pensar o som através de coisas muito básicas, que era talvez eu podia dizer até tudo que esse corpo pode produzir por ele mesmo, em relação à matéria de som. E a primeira coisa, talvez não nessa linearidade, mas a primeira ou mais básica é respirar. Né? A gente faz um som para respirar e um som para aspirar. E isso era a primeira coisa, soltar o ar. Soltar o ar e criar um som. Porque o ar passa pela garganta, pelas cordas, enfim. Uma coisa muito básica, mas que a partir daí a gente ia destrinchando milhares de coisas. Porque isso tanto cria uma camada de cena para uma cena dramática ou da tragédia, então uma relação entre duas personagens, quanto isso vem dentro do documento. Então, para além da gente ter alguém, então eu aqui vou agora dizer o documento, a gente tem diversas operações sonoras, que seja falar uma palavra mais rápida, mais devagar, cortada, ou eu vou falar uma palavra e Danilo vai falar ao mesmo tempo a mesma palavra, ou vai atrasar. Enfim, diversos procedimentos sonoros que vão criando quase que, acho que são tentativas de dar pequenos zooms no documento. De, olha, ressalto isso aqui pra você. Porque o tempo todo, você pode decidir que você vai ler lá o que tá escrito. E talvez um pouco abstrair do som. Mas eu acho que quando a gente brinca com o documento nesse sentido, e com o som principalmente, a gente quer ressaltar coisas. Quer dar camada, quer te trazer mais uma coisa ou esconder, brincar com isso, assim. Não é tão... A leitura pode ser fria, mas as operações que a gente faz vão criando outras camadas, que também não é exatamente dramático. E assim, acho que é importante
constar também que nesses documentos eles falam de assuntos diversos, sempre voltados à questão da anistia, mas eles abordam coisas muito pesadas, assim. Então tem documentos que falam sobre as torturas, sobre as pessoas que tiveram e ainda têm familiares desaparecidos, familiares mortos, familiares que foram torturados, ou elas mesmas que foram torturadas. Então, né, como isso caber na boca? E uma coisa que eu acho bonita, que você comentou, Vitor, é um pouco sobre esses sons que saem do corpo, assim. A questão do corpo, ela tá sempre presente em todas essas camadas. Então, assim, Antígona é essa que decide enterrar o irmão. E enterrar o irmão significa descumprir uma ordem do rei de que ele deveria permanecer insepulto. E não, ela decide enterrar, ainda que ela sofra consequências por isso. E essa é o grande problema dela, que ela quer enterrar, porque ela precisa enterrar o corpo do irmão morto, né? Na ditadura, a gente tem a questão dos corpos, os corpos que estão desaparecidos, os corpos que foram torturados, né? E a nossa produção de som, que é o que permeia toda a peça, são sons produzidos também pelo corpo. Assim, a gente não usa instrumento, a gente não usa exatamente, né? A gente usa prioritariamente o corpo, assim, a respiração, os sons que podem ser emitidos. E esses sons, ainda que a gente tenha uma pesquisa muito formal, né, nesse sentido de o que meu corpo pode produzir de som, né? É o que o Vitor está falando. Em contato com os documentos, às vezes eles geram leituras de... É um documento que está falando sobre uma tortura e, de repente, um som do corpo que sai naquele momento. E isso gera uma leitura que faz a ligação dessas camadas, assim, né? Então... eu até servi pra compor, por exemplo, a cena da tragédia, né? Da adaptação. Então, tem a cena... Enfim, a gente... Tem uma cena que é, em algum sentido, as duas irmãs discutindo. Porque a Antígona tá em cena na nossa peça. Mas ela é uma estátua. Formalmente, ela tá lá, uma estátua. Mas, por vezes, ela tem essas fraturas e ela se torna um pouco a gente até fala um espectro, um pouco um fantasma. Mas, às vezes, a respiração, e falo da respiração porque eu acho que ela realmente é a base do que a gente faz, né? Estar atento à respiração e produzir som a partir disso. Essa respiração, às vezes, ela tá ali para criar realmente um campo para a cena acontecer, né? Assim, então, as duas irmãs discutindo e a gente até brinca, a gente tá fazendo a tempestade, o vendaval, com uma coisa muito simples, assim, e que em coro, né, justamente, porque somos em 7, e aí tem essas, às vezes alguém tá fazendo a personagem, tem outros 3, 4 que estão fazendo coro, mas enfim, essa união dessas pessoas fazendo um mesmo som, ou sons diferentes que se intercalam, criam todo um outro cenário. Então... Acho que tem uma força e uma simplicidade nisso, né? Porque a gente realmente vai criando atmosferas para cada momento que estão relacionados a isso. Porque para além dos documentos institucionais, dos votos, a gente trabalha com um texto de uma pessoa que foi torturada e relata a sua experiência. E aí a gente faz outra operação completamente diferente. Então, se para os votos a gente fazia, sei lá, é um exemplo, mas fazia divisões, acelerações, coisas assim. Para esse documento da tortura, a gente faz outra coisa completamente diferente. Então, a gente trabalha com fragmentação de sílaba, de palavras. Aí, a terceiro momento, a gente trabalha com documento de pessoas desaparecidas, pessoas procurando seus entes e pessoas, enfim. E aí também, outro tipo de operação, outra forma de lidar com o documento e com a cena. E a quarta cena, que também entra no documento, mas ela é finalmente a inauguração do memorial. Então, de fato, se concretiza uma inauguração que é também cortada por documentos que surgem, que vão dando conta. Mas ele é talvez a cena mais em que a gente realmente instaura uma cena. E aí, enfim, se desenvolve toda a relação do campo que estava da anistia, por exemplo, isso, né, do esquecimento tal, é quando eu gosto de pensar que a última cena é quando invade, de repente. Parece que as coisas se invadem mutuamente, porque aí passa a ser a discussão também sobre esquecimento, sobre vamos esquecer tudo, passa a ser do campo dramático.
Passa a ser da cena daquelas personagens, assim, né? Os votos às vezes surgem, mas é quase como se a gente pudesse dizer que os deputados da cena 1 viram personagens em algum sentido, né? Encarnadas nas nossas figuras, assim. Debatendo, sei lá. Sim. Deixa eu perguntar, no começo, Pergunta. você comentou, eu acho muito legal sempre saber de feedbacks. Você comentou, tem algum feedback, Danilo? Sobre a Estreou, peça. sim. Estreou Estreou há quinta-feira, pouco, Quinta. mas até então, já teve alguma devolutiva interessante ou Cara, não esperada? assim, é sempre uma caixinha de surpresas, né? Assim, como eu falei, a gente ensaia e de repente fala: "Ah, caramba, esse é o trabalho." E aí você começa. A gente tem feedbacks nossos, assim. Então, a gente termina a peça, por exemplo, e fala: caramba, não sabia que essa cena tem esse peso. Terminei essa cena, cara, me emocionei em um momento que eu não tinha programado. Mas no acontecer da peça. E quando você se depara com o público, vocês sabem, é uma outra coisa, assim. Muda tudo. Muda absolutamente tudo, assim. A gente tem tido alguns feedbacks. Eu confesso que eu cheguei a ter poucos feedbacks, assim. Essa semana foi uma semana que eu não fui pro bar com as pessoas, com o público, que é onde mais você vai receber feedbacks, assim. Com certeza. Sempre. E é onde você não vai ficar bravo com algum deles. Não, é onde... Tá tudo bem. A mesa de bar é onde todo comentário pode ser feito e, enfim, questionado ou não, mas tudo é possível ali, assim, né? Mas a gente tem recebido feedbacks interessantes, né? Relacionados a essa construção sonora, que a gente também estava um pouco inseguro em relação a alguns momentos. Meu Deus, será que isso chega? Será que não? Será que... Ontem a gente teve também um debate muito interessante, assim, que foi... Para mim foi importante, inclusive, porque a gente teve 2 convidados. Um deles era alguém que foi preso, né? Alguém que passou por essa experiência que a gente relata nos documentos. E falar com alguém, ou escutar alguém que foi preso, torturado, sobre uma peça que trata disso é muito forte, assim. Então, ele vem e fala: nossa, isso que vocês trazem na peça, isso é exatamente o que acontece. Vocês retratam algo que é importante. Daí ele começa a falar na perspectiva de quem viveu aquilo, assim, né? E é importante dizer que aos domingos a gente sempre vai ter um debate após a peça. Sim. Que eu acho que é onde a gente consegue trocar e mover o debate também a partir de outras perspectivas, para pensar a estrutura da criação cênica, para pensar a questão social relacionada, né, à lei da anistia e o hoje, assim. Então, todos os domingos a gente está tendo esse ciclo de debates. Você ainda não teve um feedback. Eu e Isabel também não podemos dar um feedback porque estava podemos. esgotado, tá? Estava então garanta o esgotado. ingresso antes. Por favor, corra. A gente não correu. A gente não correu. Não conseguimos, não temos um feedback. Mas a gente volta pra dar um feedback, com Eu certeza. quero. A gente marca esse bar. Mas eu já estou achando extremamente interessante, né? Essa questão de trazer um teatro clássico, de trazer a Antígona, trazer esse lugar, trazer um teatro tão atual, né? Esse teatro documental que a gente ainda está experimentando, a gente ainda está entendendo como é que ele funciona no palco, como é que ele não funciona, e juntar essas duas áreas com uma coisa que pra gente, ator, é o essencial, né? Assim, quando a gente entra numa sala de ensaio, vamos respirar, vamos... Eu achei isso sensacional, estou louca pra entender. É muito bom conversar com gente que tá apaixonado pelo que tá fazendo. Ponto. Então vamos daí. É isso. Tá? É muito bom. Para os atores que estão fazendo um processo depois de... Começou em 2019, tá estreando e tá contando com muita paixão, é incrível. É incrível, a gente fica... E muito querendo importante mais. também, né? O que vocês estão trazendo é muito interessante nessa questão da gente sair de alguns modelos, né? Ano passado, a gente que tá dentro desse lugar também, de estar vendo muito espetáculo, de estar dentro dessa parte de imprensa, a gente viu vários espetáculos que tem como pano de fundo a ditadura, que tem essas questões duras que a gente precisa tratar em palco, mas com outra roupagem, e trazer essa roupagem de um mito grego que né, historicamente servia para nos alertar, servia para nos dar um ensinamento com esse tema tão forte, tão necessário que a gente trata. Isso é muito bonito, isso é muito interessante visualmente, né? Então, estou muito ansiosa para assisti-los. Também. Estou ansioso e vou garantir o ingresso antes, com certeza. É isso. E com isso, acho que vamos para... Vamos para o nosso terceiro sinal? É isso. Direção, terceiro sinal, por favor.
E agora as portas do teatro já se abriram, o público está entrando, o foyer está ficando vazio e é hora de se vender. É hora de dizer o que tá fazendo, onde a gente encontra vocês. É hora de dar o serviço. Até se vocês estiverem em cartaz, não só com isso, mas se vocês tiverem projetos outros projetos pessoais. vindo, projetos Vamos. pessoais, esse é o Vocês espaço tiverem. de vocês. Quer ir primeiro? Bom, vou falar sobre o Memorial para Antígona. Então, gente, um Memorial para Antígona está em cartaz no TUSP, Teatro da USP, ali na Rua Maria Antônia. A gente está em cartaz de quinta a domingo, né? De quinta a sábado, sempre às 8 da noite. Domingo às 6. É isso, né, Vitor? É isso. Às 18, vocês podem saber mais sobre a peça no nosso Instagram, Comitê Escondido. Lá tem todo o elenco. Tá lá as divulgações sobre os debates que acontecem todo domingo. Então, domingo agora a gente teve um debate com o José Genuíno e o Lucas Oliveira. Esse domingo a gente tem um debate com Janaína Leite, atriz e diretora, e o Afonso Show, diretor de cinema, que vão também falar sobre o documento, enfim, vão debater sobre isso no trabalho deles em relação com o nosso trabalho. Você pode garantir o ingresso, tem o link lá na nossa bio, pode ver. Dá pra comprar na hora, mas é isso, cheguem antes. Não façam isso. Comprem antes. Por favor, comprem antes. Mas tem uma dica que o nosso produtor, Léo Birch, maravilhoso, deu que é fiquem até o final. Então, assim, não tem ingresso, esgotou, mas fiquem até o final, porque, enfim, tem como... Às vezes libera de última hora. Libera de os última ingressos. hora o ingresso que, enfim, não podia ser vendido, mas na hora libera. Então, assim, esperem até a peça começar mesmo, porque aí você vai saber se você entra ou não. Exatamente. Bom, e então é isso, sigam a gente, procurem saber. A gente tem, além desse trabalho, né, tem uma coisa que eu acho que é legal, porque você falou disso, a gente tá desde 2019. E a gente fez um outro trabalho no meio, que foi um podcast, inclusive, chamado Antígona Sonora, que a gente fez e que foi uma outra viagem, assim, que pegava outros documentos da época, de coisas, acontecimentos da pandemia. Que é como se a gente adaptasse a peça ao Spotify, assim. Exato. Então, ele é algo puramente sonoro. Só som. Você bota Outra o ouvido e você experiência. viaja Que era o na que era tua possível própria casa. na pandemia. Exato. Era o que era possível manter para que esse processo continuasse vivo durante a pandemia, né? Exatamente. Bom, eu tô em cartaz com o Memorial da Antígona também, comitê. E dia 27 do mês que vem, em maio, eu estreio com Mutação de Apoteose, que é uma peça nova do Teatro Oficina, em que eu também faço parte. Então também entrem nas páginas da Oficina, procurem saber. A gente daqui a pouco começa a vender os ingressos. Enfim, fiquem ligados, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. E como venham na encontramos vocês nas redes sociais? Boa. Você. Meu Instagram, @Danilo Arrabal. Arrabal acho que deve aparecer no... Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo, Vai, então. tá aqui. Vai sim. Então, Por aí. @Danilo Arrabal. O editor e vai lembrar disso, pode deixar. Só arrasta pra cima. E o meu Instagram é _g.rosa também, facinho, vocês acham lá. Perfeito. E se vocês quiserem saber mais desse espetáculo e de outros espetáculos também, pode encontrar a gente no Foyer. Você, Pedro, tem algo pra falar? Vamos lá, então. A gente é Programa Foyer e... Quê? O diretor tá dançando, Tem o diretor eu acho que ele quer que a gente dançando, fale dele. Ele atrás chama... da câmera. Vamos lá. Ah, tá, o olhe pra diretor, câmera. ele quer que a gente fale dele, que ele tá fazendo uma dança esquisita. Ele é o Pietro Alonso, entendeu? Isso. Ele é Jesus numa peça. Então vamos lá. Você pode encontrar a gente como Programa Foyer ou Foyer Programa no YouTube e no Instagram, tá bom? Todo episódio da quinta-feira disponível. O horário varia, vamos ver. A gente tá tentando arranjar um bom horário. Se você tiver uma sugestão de horário, manda pra gente também. É isso. E se você quiser estar aqui com a gente, quiser trazer seu espetáculo pra cá também, entre em contato com a gente, procura a gente lá no Instagram, manda a sua mensagem. A sua peça pode estar lá no nosso feed, a gente pode trazer você pra estar aqui com a gente. Vai ser um prazer falar sobre o espetáculo e sobre gente que ama o que faz. Estamos aqui pra isso também, então não esquece. Siga a gente. Eu sou Isabel Branquinha, este é Pedro Amaral e você também encontra nossas redes sociais lá. É isso. Queria agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente Obrigado. hoje. Obrigado, gente. Por favor, separe ingressos pra gente. A gente quer muito ver. Claro, o Júlio gente. vai ficar fora. Só nos Ninguém. É sério, olha, tava lotado e tal, mas tinha lugares vazios. Eu vi com os meus olhinhos. Sempre gente rola. que foram É embora, que a tem gente que esperar comprou. até a peça começar e aí Bem você isso. vê. Porque às vezes parece que tá lotado, mas assim, sobrou ali uns lugares. Vem. Então fica essa dica.
venha assistir um memorial para Antígona no Teatro TUSP. Venha e segue a gente. É isso. Diretor, terceiro sinal, vamos.